Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula, a mais uma aula, sobre a nossa disciplina Concepções Literárias Universais. Então, hoje nossa aula vai ser sobre o teatro grego, e mais precisamente o teatro trágico, que vai abordar a nossa disciplina e o nosso estudo, que é sobre a literatura, ou seja, o teatro como uma forma de representação literária. Então, a nossa apresentação nos diz que a distinção entre o trágico e a tragédia, uma visão de mundo levada ao palco. Então, os gregos, para fazer um ensinamento diante do seu público, ele se utilizava do teatro para fazer uma espécie de ensinar, uma forma de ensinar através do teatro. Tem a origem, a história do teatro e a tragédia antiga e moderna, com uma representação moderna de Shakespeare, e a tragédia antiga, que seria a grega. E o nosso foco de estudo para o teatro grego trágico seria o mito de Édipo, esse que nós vamos estudar com relação ao teatro grego. Então, aqui nós vamos fazer uma relação, uma diferença entre o trágico e a tragédia. Então, o texto nos diz que o trágico é a expressão mais comum do nosso vernáculo. O que seria um vernáculo? Da nossa língua. Refere-se ao que traz a morte, a desventura, o calamitoso ou o sinistro. Então, tudo que nos faz uma relação de trágico ou algo que nos vai fazer refletir. Em seu sentido literário, significa esplêndido, grandioso, não inteligível e é geralmente negativo. Não sei se vocês já conhecem, o teatro ele vem de duas vertentes, o trágico e a comédia. A comédia ela vem após o trágico, que é como se fosse uma forma de carnavalizar. O que seria carnavalizar? Ridicularizar, os dramas, a tragédia sofrida pelo homem. O seu uso coloquial moderno, quase vulgar, está em oposição ao conceito entre filosofia intelectual dos dois últimos séculos, que vincula a tragédia, um gênero que compreende um conjunto de textos específicos. Então, ou seja, o trágico e a tragédia, o trágico é como se fosse o plano principal, ou seja, algo negativo que acontece na vida do ser humano e em que ele depois é narrado em uma forma de texto. Por isso que ele diz que é essa relação vernacular, o texto escrito que é representado pela a tragédia. Então, o que seria o significado de tragédia? Vem originalmente do termo grego tragoédia, que significa canto religioso acompanhado do sacrifício de um bode. Então, ou seja, os gregos na antiguidade, eles utilizavam formas de louvar os deuses. E uma dessas formas era o sacrifício de animais. E entre esses sacrifícios existia o sacrifício do bode, que era o mais comum. Então, digamos, é uma grande produção de lavoura em que eles acreditavam que os deuses teriam beneficiado nesse momento, por essa grande quantidade de produção, eles iriam, de alguma forma, agradecer aos deuses por essa fartura da colheita. Então, uma forma de agradecimento era fazer com que eles sacrificassem um animal. E isso vai repercutir em todos os mitos gregos. Isso era uma forma de, vamos dizer, purificar a alma. O sacrifício era uma forma de purificação. Então, como um tipo de representação do mundo, a gênese da tragédia está nos rituais dionísicos, coincidentes com as colheitas e constituição de danças, cantos, preces. Então, um dos sacrifícios mais importantes, ou talvez os mais conhecidos dos gregos, é o sacrifício do bode em homenagem ao deus Dionísio.
Dionísio era o deus Baco, também conhecido. O que seria o deus Baco? Seria o deus do vinho. Então, quando eles tinham uma boa colheita de vinho, eles sacrificavam um bode, né, em uma forma de homenagear ou louvar a esses deuses que o deram uma boa colheita de vinho. Né? Em termos mais clássicos, a tragédia significa exatamente o sacrifício necessário para pôr ordem no mundo. Né? Então, essa festa de louvação aos deuses, elas também eram chamadas de catarse. Né? O que seria a catarse? Ela é um termo literário. O que seria a catarse? A catarse ela seria uma espécie de purificação. Né? Então, é como se nós necessitássemos de um sacrifício para nos purificar. Né? Lembra na última aula que nós falamos muito sobre a Bíblia, né? E nessa questão da Bíblia, existe também muito sacrifício, né, dentro dos dogmas da Bíblia, em que você precisa se autoflagelar, você precisa, de alguma forma, se sacrificar para ser perdoado. Né? Um grande exemplo disso, na atualidade, é o Círio de Nazaré, por exemplo, em que as pessoas vão até a corda ou caminham quilômetros, né? Saem de outros municípios e vêm até a capital caminhando, como uma forma de sacrifício, que eles chamam de gratidão, né? De purgar os seus pecados ou agradecer, né? Então, por esse agradecimento, essa bênção recebida, eles fazem o quê? Esse sacrifício em nome da bênção. Então, isso já era uma forma de louvação desde a época grega. Então, talvez seja até uma herança, né, recebida dos gregos e que nós trazemos até hoje. Então, para os gregos, a tragédia ela é necessária no sentido desta purificação do ser, purificação da alma. Então, depois que você faz esse sacrifício, é como se você pagasse essa promessa, né, e também pagasse todo vamos dizer, toda a benfeitoria que Nossa Senhora ou os deuses em que eles acreditavam lhe havia oferecido a eles. Então, o elemento trágico. Os antecedentes do teatro trágico, a tragédia como a tradução estética do aspecto mais decisivo de todo o ideário grego, é o trágico. Né? Então, o teatro ele foi a maior representação literária ou a maior representação artística para o grego. Então, o trágico ele advém de um mito. Né? Entre os primeiros mitos que nós trabalhamos na aula passada, é o mito de Homero, que ele nos traz a tragédia significa da condição humana, a moralidade, a finitude e a ignorância. Então, lembrem lá de Homero, que era quem? A Ilíada e a Odisseia. Então, elas se tornaram uma obra em que também podemos falar em um processo trágico. Né? Por quê? Porque há também dentro da obra todo um sacrifício em que a guerra traz, né? E Ulisses, na Odisseia, o sacrifício que ele passa para retornar à sua cidade natal. Então, ele nos diz assim, o divino e o humano, uma relação de poderes, né? O poder que vem do quê? Da guerra. Né? Então, o primeiro mito trágico que traz para os gregos é essa relação da guerra como uma forma de poder, de dominação. A cada um a sua moral, né? A ideia do destino como inalterável condição. Então, ou seja, os gregos acreditavam que nós, seres humanos, já vínhamos com um destino pré-determinado, né? Nascíamos com um destino. Então, digamos, é como se eu nascesse determinada a ser professora, né? Então, era como se esse é o meu destino, né? Então, eles acreditavam nesse destino e, claro, para você passar, né, e finalizar esse seu destino durante a sua vida, né, vai lhe exigir o quê? Sacrifícios. Né? Então, quais são também as características de ignorância? Né? Mortais de que não sabe, a mortalidade,
um pseudo-conhecimento. Lembra, não sei se vocês já ouviram falar, que os deuses eles nunca morrem. Né? Eles têm essa grande divindade, esse grande poder, que eles não morrem. Né? Diferente do ser humano que tem essa relação da mortalidade. Então, eles acreditavam em que o ser humano acredita tanto no seu poder, na sua inteligência, né? Mas ele é fraco diante da morte. Né? Nós não louvamos a morte. O que é que nós fazemos? Choramos. Né? Então, para eles, era uma tremenda, vamos dizer, uma boa forma esse momento da morte. Né? Porque era como se você chegasse ao ápice da vida. Né? Você ter esse descanso eterno, esse direito ao descanso eterno. E o ser humano teria. Né? Então, vamos dizer, a sua relação de diferença entre um deus grego e o ser humano era a mortalidade. Então, ele não poderia ter esse poder, né? essa relação tão poderosa de guerras, de conquistas, diante da sua imortalidade. Né? Então, ou seja, essa era a sua ignorância. Então, Hesíodo e sua erótica teogonia, o amor, né? Que amor em grego quer dizer eros, na criação do mundo. Né? O amor como contradição e a condição como lei de movimento, o erotismo cósmico. Ou seja, entre o mito de Homero, em Ilíada e Odisseia, a Ilíada seria o quê? Foi a partir de um grande amor, né, que veio, vamos dizer, o estopim da guerra. Né? Helena, lembra que eu disse? A Helena era a representação desse amor. Né? Helena e Patroclus era a representação desse amor. Ele se apaixona, Helena era uma mulher casada, então, para juntar esse amor, quer dizer, o amor foi a ignorância, o amor foi a grande tragédia. Por quê? Foi o que ocasionou a guerra, né? A guerra de Ilíada, a guerra grega. Então, a luta entre o masculino e o feminino, a tragédia do cosmos, né? Normalmente, a moral, a imobilidade do humano e do divino diante da própria condição, que seria o trágico. Então, o que seria essa tragédia? Seria sempre o conflito, né? O conflito interno do homem, do ser humano, o conflito entre homens e mulheres. Né? E o que seria o trágico? Seria a própria condição dele. Né? O que seria essa condição? É esse destino. Né? Você traz um destino, você herda um destino, né? E você precisa passar por todas as leis que o destino venha lhe trazer. Então, vamos a um conceito mais filosófico, né? Em que os gregos dizem que o trágico na filosofia seria Anaximandro. O que seria isso? A justiça, a dinâmica do tempo, né? O trágico como a lei da existência. Então, ou seja, nós não podemos ir contra o tempo, nós não paramos, não temos esse poder, né, de parar o tempo, né? Mas os deuses teriam. De onde a gênese dos entes também para aí deveria a sua corrupção? Né? Justiça pela injustiça. Então, o ser humano acredita no quê? Que para ser justo, às vezes você comete uma injustiça. Né? Então, é justiça ou é vingança? Né? O que você faz, por exemplo. Eu vou matar o outro para justificar ou para trazer a justiça porque matou o meu ente querido, por exemplo. Né? Isso seria justiça ou seria vingança? Né? Outra filosofia, apontamento da filosofia, era Heráclita, que era a ideia da harmonia, a contradição. A vida é movimento e a contradição do seu motor. O devir como única forma de ser, questão de ser para a morte. Então, quer dizer, há essa contradição que eu havia falado entre o que é ser justo, né, e o que é ser cruel. Né? Então, é justiça de verdade que você faz matando o outro ou seria uma crueldade? Então, o trágico teatral ele tem várias representações, entre elas a origem do teatro, né, e da tragédia. Então, foi através da tragédia que surge, por exemplo, o teatro.
no teatro grego, né? Que era uma forma de catarse, né? Que seria a purificação da alma, do corpo, e uma forma de ensinamento, né? Do povo grego. Então, uma lenta e múltipla gestação. O coro, a satírica, os distirambos, né? Então, o que seria esse coro dentro do teatro? Seria o próprio povo, né? O próprio público que está vendo, né? Então, são eles que vão fazer todo os gestos, né? A forma dentro de cada representação que está ali no teatro. Então, digamos, o ator estará ali sentindo uma dor e a pessoa diz, então é o coro que vai trazer toda essa encenação e esse sentimento de verdade dentro do texto, dentro da representação teatral. Né? Então, a tragédia e sabedoria de Silene, cerne mítico, histórico da tragédia, o encontro no rei Midas. Isso é de algum exemplo de tragédias gregas. Né? O teatro para o Dionísio, né, que traz essa ideia de bacanais e a embriaguez. Né? Então, como eu disse, um dos mitos de sacrifício seria do bode para o deus Baco, o deus Dionísio. Então, entre essas festas de louvação, havia o quê? Bacanais, né? Trocas, bebedeiras, trocas de casais, enfim, muitas atos libidinosos, né? Que envolve o quê? A bebida, né? Então, envolvendo a bebida trazia, só que eles acreditavam que eles estavam em transe, né? Em um momento de contato espiritual com o deus Dionísio. Né? A tragédia ática, uma arte total. Né? A catarse trágica e a catarse cômica. O que seria a catarse trágica? Seria o próprio choro. Né? Quando você vê uma peça de teatro, você assiste um filme, ou até mesmo ouve uma música em que você chora, você está exprimindo uma catarse trágica. Né? E há a catarse cômica, em que você ri. Né? Isso no teatro cômico você vai vir a rir, você não vai vir a chorar, a não ser que você chore de rir. Né? Então, por isso que quando isso é uma herança grega que nos traz até hoje, que quando nós estamos tristes, nós não colocamos músicas alegres, por exemplo. Nós colocamos músicas tristes para ficarmos cada vez mais deprimidos, né? Ao invés de fazer o contrário. E isso é uma forma de catarse, né? Uma forma de purificar aquele momento de tristeza. Então, os elementos indispensáveis à tragédia, né? É a nossa infinitude, a nossa finitude e mortalidade. Né? O homem, há essa diferença entre o homem, entre o ser humano e um Deus, que é o poder da mortalidade. O homem jamais vai conseguir ser imortal. Né? A inexorabilidade do destino, né? Então, ou seja, aquela relação de que o ser humano nasce com um destino pré-determinado. Né? É como se ele carregasse um fardo, né? Que a gente já havia conversado sobre isso na última aula. Lembra da questão da Matita Pereira, né? O fardo de ser Matita. A importância humana diante da potência divina. Né? Então, quer dizer, sempre nós tememos, né, aos deuses, à natureza, né, a Deus, hoje na contemporaneidade do cristianismo, né, nós temos esse temer a um ser espiritual, né, esse temor a um ser espiritual. Né, ao ser humano a tendência ao caos, a inclinação para a morte e para o crime. Então, quer dizer, é como se nós tivéssemos máscaras. Né? Por isso que o teatro grego ele trabalha com duas máscaras. A máscara da tristeza, que representa a tragédia, e a máscara da alegria, que representa a comédia. Né? Então, nós temos dois lados. Né? Como se nós tivéssemos o lado bom e o lado ruim. Né? Então, há momentos em que vamos estar muito felizes, há momentos que vamos estar muito tristes. Então, precisamos sempre saber equilibrar essa dualidade. Né?
Então, do desacordo entre a justiça humana e a justiça divina. Então, o homem sempre o ser humano entra em contradição com os deuses, né? Como se ele quisesse desafiar os deuses. Quantos de nós, né, nos perguntamos, mas por que Deus? Por que tanto sacrifício? Por que eu perdi tal coisa? Por que eu não consegui tal coisa? Por que justo eu? Né? Por que nós temos que questionar este homem? Né? Ou então vamos fazer alguma coisa, pedimos a quem? A Deus. Né? Que Deus nos proteja, que Deus nos acompanhe. Então sempre há, dentro da tragédia ou dentro do teatro grego, esse equilíbrio entre a justiça divina, né, e a injustiça humana. A ambiguidade do conhecimento humano, uma tensão entre conhecer e ignorar. Né? Então, nós temos poderes na mão. Nós, como seres humanos, temos poder na mão, porque nós temos o poder do conhecimento. Né? Hoje, por exemplo, trabalhando, estudando, né, nós temos um poder nas mãos. Né? E esse poder pode também nos trazer o que? A ignorância. Né? Da desdita e da desgraça inerentes, desdita e da desgraça inerentes, né? Então, o Édipo rei vai ser um grande exemplo disso, né? Que assim como o Édipo consegue ser um grande rei a partir do seu destino, o que é que vai acontecer? Vai trazer uma grande tragédia. Né? Da nossa inconsciência, despertando-nos a consciência trágica. Então, é do conhecimento que nós vamos trazer a nossa própria tragédia. Né? É como se nós sempre estivéssemos em busca eterna, né? E sempre essa busca vai, de alguma forma, nos levar a algum erro. E da nossa inconsciência desperta-se a consciência trágica. E tudo isso de acordo com a ordem do tempo. Então, ou seja, a tragédia, resumidamente, vai nos trazer todas essas relações do ser humano com o social, né? Com as suas próprias relações de poder, de ética, como é que se lida com todo esse poder que nós temos nas mãos. Né? Então, ele vai trazer essa representação do teatro, que seria uma arte, né? Uma arte fictícia, mas que traz uma representação real da sociedade. Então, todo o herói grego, ele deve estar inconsciente do enredo, que é sua vida, contraste com a consciência divina, né? Então, é como se ele não soubesse do que vai vir daqui para frente, né? Então, lembra que eu disse na aula passada em que um herói, né, ele nunca é apenas esse ser de grandes poderes, né, eximido de moralidades, não, ele é feito de defeitos, né, defeitos, qualidades, ele é um ser humano como qualquer outro. Então, o herói trágico, ele também traz essa inconsciência do que vai vir daqui para frente. Né? Inferir-se a lei divina oferecendo a moral estabelecida, sobretudo matar ou morrer ou ainda ambos. Né? Então, quer dizer, o herói trágico, ele está sujeito a tudo. Né? Ele mata, assim como ele vai morrer em sacrifício de sua atitude. Né? Ascender e cair. Então, assim vai acontecer com Édipo, por exemplo. Ele vai ascender, ele vai ser conhecido, ele vai virar rei de Tebas, mas em compensação depois ele vai cair. Né? É quando o momento em que vai se descobrir todo o mito, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Tomar consciência sobre seu enredo, reconhecendo como justiça sua trágica derrocada. Então, quer dizer, quando se descobre o seu destino, aqui ele veio de fato, ou quando ele descobre o seu destino é feito, o que acontece? Ele traz um poder de justiça. Né? Então, o que é o poder da justiça? É o poder do quê? Do sacrifício. Né? Então, ele passa ou se sacrificar ou cometer algo para, pode ser até um crime, como uma forma de justificar as suas atitudes. Né?
Então, na crítica de Aristóteles, em sua poética, ele diz que esses conceitos da tragédia pode ser mímese, que nós já havíamos falado, que é a imitação, né? A arte como imitação. Então, o que seria essa arte como imitação? O teatro grego, ele tenta representar ou imitar, né, diante das palavras de Aristóteles, as representações humanas, os sentimentos humanos, a consciência humana, as atitudes humanas. Peripécia, que seria uma relação de conhecimento, que são peripécias, seriam atitudes inteligentes, né? Por exemplo, lembra de Ulisses, que ele era um homem astuto, era um homem que pensava, era um homem que idealizava, ele não tinha muito poder de força como Aquiles, mas ele tem o poder do quê? Da inteligência. Ele manipulava as coisas, né? A catarse, que é a purificação, né? Uma espécie de purificação representada pelo teatro, e a universalidade, né? Essa universalidade é que os sentimentos, as características, tudo o que nós sentimos é universal, né? Todos nós sentimos as mesmas relações, as mesmas coisas, só talvez de forma ou corpos diferentes. Então, os principais personagens de seus crimes, né? Em Édipo Rei, que vai ser o nosso estudo, né? Vamos dizer, o nosso texto de estudo, né? Seria o mito de Édipo, escrito por Sófocles. Era um dos filósofos gregos, né? Que escreve sobre a tragédia. Então, Édipo, ele seria um homicídio e um incesto. O que seria o homicídio? Né? A morte. Então, resumidamente, eu vou contar um pouco a história de Édipo para vocês. Né? Então, Édipo, na verdade, primeiro vamos te contar a história do pai de Édipo, Laio. Né? Laio e Jocasta, né? É um casal. Laio é rei, né, de Tebas, e ele, há uma consulta no oráculo, que seria um oráculo, uma espécie de um vidente, né, sobre o que vai acontecer futuramente. E nessa consulta com o oráculo, ele descobre que ele terá um filho, né, e que esse filho irá matá-lo e que se casará com sua mãe, né, com sua esposa Jocasta. Claro, isso no primeiro momento vai ser o quê? Um susto. Então, o que o casal faz? O casal tem o filho e logo após eles o abandonam. Né? Na história original, né, Édipo é preso a uma árvore pelo calcanhar, pelos pés. Né? E outras versões dizem que ele foi abandonado em um cesto, num rio, né, e que um camponês acabou o adotando. Mas a original seria essa. E um casal dos pais adotivos o adota. Édipo cresce, né? Vira um caçador, um homem de poder, e no meio de uma caçada, né, ele encontra Lion, sem saber que é seu pai. E há uma briga, uma rixa, e acaba que ele o mata. Né? E, acreditando que seria um homem qualquer, ele não sabe que ele mata seu próprio pai. Assim como Laio e Jocasta foram a uma esfinge não, um oráculo, perguntar sobre o seu destino, Édipo também foi. Né? Na consulta do oráculo, o que o oráculo diz a ele? Que ele matará o pai e se casará com a mãe. Né? Então, ele também não quer esse destino. Né? Então, quer dizer, esse homicídio representado aí seria o homicídio da morte do pai, né? Em que ele mata o pai. Né? O incesto seria o casamento com a mãe. Né? Então, essa é a grande tragédia que vai rodear todo o mito de Édipo. Né? Essa relação de matar o pai e se casar com a mãe, claro, isso sem saber. Né? E Édipo passa-se o tempo, Tebas fica sem rei e precisa de um rei. Então, para ser rei de Tebas, precisava se desvendar o mistério da esfinge. Né? E um dos mistérios da esfinge é que ela diz assim, igual aquela espécie do que é o que é. Né? O que
de noite, deixa eu até dar uma olhada bem aqui, rapidinho. Quem demanda, quem de manhã tem 2 pés, 3 à tarde e 4 à noite. E Édipo pensa e responde o homem. Por que seria isso? É como se na juventude o homem anda com os 2 pés, né? Quer dizer, na juventude ou quando criança, ele anda com 4 pés, que ele engatinha, né? Depois que cresce, ele anda com os 2 pés, e depois que fica velho, ele anda com 3, porque ele pede um auxílio de uma bengala. Né? Então, ao desvendar o mistério da esfinge, Édipo consegue ser rei de Tebas. Né? E nesse momento, existe uma rainha, então ele precisava casar com a rainha, né? Sem saber que a rainha era sua mãe. Né? Então, eles vivem essa relação e, ao descobrir que, durante o seu reinado, né, a esfinge diz que Tebas está amaldiçoada. Né? Amaldiçoada por uma praga. Né? O que seria essa praga? Esse destino que seria o casamento do filho com a mãe. Então, Jocasta, ela traz a representação do incesto e do suicídio. Porque quando Édipo descobre que ele está casado com a mãe, ele precisa fazer o quê? O sacrifício. Lembra, né? O sacrifício para purificar a sua alma. Então, ele não se mata, mas ele fura seus olhos, né? E Jocasta se mata. Né? Laio, ele traz a tentativa de infanticídio e híbris. Né? Por que esse infanticídio? Porque Laio, ele traz... Então, Lion, na verdade, ele também traz um destino. Né? Então, Édipo é a consequência do destino de Lion. Né? Conta-se no mito grego que Lion foi um homem que, na juventude, né, abusou sexualmente de um rapaz, de um jovem. Né? Inclusive, era até criança, né, no momento. Por muito tempo, manteve em cárcere privado para abusar sexualmente dele. Então, ele traz esse fado, ele traz esse destino, e como ele traz um destino trágico, um destino de infanticídio, né? E o que acontece? Que alguém vai pagar por isso, e quem paga acaba sendo seu filho. Né? Então, pelo destino, Lion não deveria ter filhos. Então, ele foi contra os deuses, né? Contra a justiça e a injustiça, né? Que era o peso que traz a tragédia grega. Tiresias, um personagem de exceção, o cego vidente. Né? Então, olha só a contradição, o cego vidente. Né? Então, é Tiresias quem revela, né, todo o destino dos dois. O destino do pai, da mãe, do filho. Né? Então, é como se ele tivesse um contato espiritual, né, com o destino ou com os deuses. Por isso ele sabe do futuro, do passado e do presente. Né? Como uma espécie hoje que nós chamamos de videntes, né, cartomantes, enfim. Então, Édipo rei em busca de si mesmo. Né? Isso é uma outra versão. O desencontro de línguas, o oráculo divino diz para o homem, não ouve os problemas da interpretação e da obediência. O ser humano é que interpreta. Né? Então, ou seja, toda a história traz essa relação de dualidade, né? Essa relação de enfrentamento. Né? Ele enfrentou o destino, assim como Laio e assim como Édipo. Né? Então, Édipo não teria como sair desse destino, já estava escrito. Né? Esse fado de casar com a mãe e matar o pai vai ser carregado eternamente, por mais que ele se sacrifique e tente se purificar furando os olhos. Né? O destino é inexorável, porque o divino é inalterável, bem como a sua palavra. Né? Então, aquilo que eu havia falado agora há pouco, né? O destino, ele não tem
solução, ele não tem intermediações, ele não vai mudar, né? Vai ser sempre da mesma forma e nós vamos ter que enfrentar, né? Não sei se vocês acreditam numa questão de destino, eu não sei, né? Há mais mistério entre o céu e a terra do que até Deus duvida, né? O flagelo, né? Édipo contamina o povo com sua presença, né? E a culpa, né? Então, o flagelo seria o sacrifício, né? Quantos nós já vimos, por exemplo, em filmes, padres, por exemplo, quando cometem pecados, ele se chicoteia, né, como uma forma de sacrifício, uma forma de se purificar. Então, precisa se autoflagelar, né? Precisa sentir a dor para que aquilo expurgue de você, né? Para que aquilo lhe purifique, né? Um conhecimento que jamais se conclui, né? Perguntas óbvias, né? Perguntas sempre que nós vamos fazer, né? Por que esse destino? Né? Por que essa forma de representar? Por que eu vim dessa maneira? Né? Quantas pessoas talvez que vivem nas ruas, ou então pobres demais, né, que não tem nem o que comer, não se pergunta por que eu vim dessa forma? Será que é o meu destino? Será que realmente foi isso que aconteceu? O que eu fiz no passado para ser julgada ou passar por tudo isso? Né? Então, a nossa aula nos traz o teatro grego, né? E toda essa forma de representação dos gregos da tragédia, né? E a tragédia representada pela obra literária que seria o Édipo Rei, né? Então essa relação do Édipo, né, a história de Édipo, nós vamos ver numa próxima aula. Então agradeço a vocês, tenham uma boa aula, espero que esteja bem explicado. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Boa noite.